Fala, meus queridos, beleza? Seguinte, eu tô gravando aqui esse vídeo no carro rapidinho porque eu tô sem computador em casa, então eu não vou conseguir fazer edição. Vai ser um vídeo simples, tá? Cru, sem nenhum tipo de edição, mas com conteúdo importante. Vieram me questionar, né? Perguntar, na verdade, a minha opinião a respeito de quem entrega a faixa nova para um aluno que fez exame. É o professor, é o mestre, é o próprio aluno que amarra na própria cintura. Vamos bater um papo a respeito disso daqui, que eu acho bem bacana, né? Na verdade, a gente tem algumas vertentes. Se o aluno tem um professor abaixo de quarto dan e precisa de um quarto dan para avaliar os seus alunos, isso é um ponto. O outro ponto é se o professor daquele aluno já é quarto dan, ou seja, o próprio mestre já avalia os seus alunos. Então tem umas vertentes. É claro que isso é um protocolo individual de cada professor. Até onde eu sei, não tem nenhuma norma relacionada a isso, né, no Cookie One. É uma espécie de conduta individual, né? Eu, particularmente, parto do princípio que uma faixa nova é uma conquista, é uma certificação, é um merecimento de algo que você se comprometeu tanto tempo a fazer. Treinar, aprender, estudar, se dedicar, aprender o conteúdo, passou de faixa, é um merecimento, é como se fosse um troféu, uma medalha, né, uma conquista. Então, eu parto do princípio do seguinte: se o aluno fez o exame de faixa e o familiar do aluno está lá assistindo, eu libero, né? Eu pergunto, obviamente, mas eu autorizo ao familiar fazer essa entrega de faixa para o próprio aluno, né? Tipo, pode ser um pai, pode ser uma mãe, um marido, uma mulher, um filho. Deve ser muito legal. Ainda não tive casos de filho entregando a faixa para o pai. Eu tive pai entregando faixa para filha e foi realmente uma cena muito bacana. Mãe entregando faixa para filha, e é muito legal você ver, né, a expressão de felicidade daquele familiar que às vezes investe financeiramente na educação, na parte marcial, né, do aluno, enfim. Então eu autorizo. Claro que não é uma obrigação, né? Cada um entrega da forma que, se quiser ou se não quiser, tá tudo bem, não vai ter nenhum problema com relação a isso. Mas como eu sei que tem familiares que gostam de fazer essa cerimônia, né, esse protocolo, eu libero. Caso o aluno não tenha nenhum familiar ali assistindo naquele momento, eu mesmo faço a entrega de faixa, né? Se viesse, por exemplo, um mestre de fora e tal, poderia, em um comum acordo, ver qual que seria a melhor forma. Ah, mas aí você pode me questionar assim: ah, mas o familiar do aluno talvez não vá saber amarrar a faixa na cintura do aluno, né? Eu fico pensando, tá, e daí? O importante não é amarrar de forma correta, aquilo ali é um ato simbólico, né? Aquilo ali é uma coisa para comprovar, né? Na verdade, comprovar mesmo. Até desculpa o erro, eu tô tentando falar da forma mais natural possível, mas como não vai ter edição, vai ser assim mesmo. Justamente para você chegar lá e entregar aquela medalha, que isso, no caso, é uma faixa nova, numa cor nova, pro seu aluno, né? Se o aluno não tiver nenhum familiar ali, o professor mesmo que entrega. Se o aluno não quiser que o professor entregue, aí o próprio aluno amarra na cintura e tá tudo bem. Durante o período de pandemia, é importante comentar, como a gente está evitando o contato físico, né? Então tem que tomar cuidado, porque você é uma pessoa que não vive, né, não convive dentro de casa com o seu aluno, em muitos casos, né? Então é complicado você se aproximar tanto para fazer aquela cerimônia de amarrar a faixa na cintura. Então tem que ter um pouco de cuidado com relação a isso. Fora da questão pandêmica, né, do jeito que normalmente acontece, pode fazer sem problema nenhum. Amarrou errado? Não tem problema. Na próxima aula o aluno vai amarrar a faixa correta e vai seguir o baile. Geralmente a entrega de faixa é feita ao final da aula, né, do exame, né? Então vai botar a entrega de faixa, o aluno vai estar com a faixa nova, vai tirar uma foto para divulgar o trabalho, para divulgar aquela conquista e botar nas redes sociais, e legal. Depois, né, numa próxima aula, o aluno amarra a faixa de uma forma normal, né? Então, em resumo, pode ser o próprio aluno, pode ser o professor, pode ser o mestre, pode ser um familiar daquele aluno, pode ser qualquer um. O importante é que aquele aluno se sinta bem com aquela conquista, né? É que o familiar se sinta bem em chegar e, pô, legal, parabéns, você conseguiu. Eu sempre digo isso para os meus alunos: o apoio familiar para um aluno de arte marcial ou para qualquer outro tipo de modalidade de arte marcial, de uma modalidade esportiva, não importa. É muito importante o apoio familiar. A pessoa ela precisa sentir isso. Isso vai dar um gás a mais, vai dar uma motivação a mais para aquele aluno cada vez mais se dedicar. Imagina a emoção não sendo, de repente, um pai entregando uma faixa preta para o seu filho.
Ou ao contrário, um filho entregando a faixa preta para o seu pai. Não é o filho e o pai que estão certificando esse aluno, não é certificar. Certificar é aprovação, é outra história. É você colocar na cintura algo tão simbólico, né? Algo que tem um valor tão grande e de merecimento. E, pô, cara, é sensacional, sensacional. No último exame que teve na minha academia, inclusive, tiveram cenas emocionantes, até realmente escorreram lágrimas durante a colocação da faixa de um familiar no aluno e por aí vai. Realmente é bem bacana. E eu, como professor, como mestre, como influenciador, eu me sinto na obrigação de fazer com que você pense dessa forma. Claro, é uma decisão sua. Se não quiser pensar, tá tudo bem. Não quiser fazer, tá tudo bem. Mas faça com que esse momento seja especial para o seu aluno. Se você for aluno, converse com o seu professor, vê se isso é possível. É claro, como eu falei, depende de cada caso, cada professor pensa de uma forma. Mas se você é professor e faz isso com os seus alunos, tenta pensar dessa forma, abrir um pouco a sua mente. Você não vai estar fazendo nada de errado. Simplesmente é um ato realmente de merecimento. É algo que tem um valor muito grande. Isso precisa sim ser sensibilizado. Beleza? O vídeo hoje fica por aqui. Te vejo no próximo vídeo, que talvez seja ainda no carro. Um abraço.